Oi meninos, como vocês estão? Tudo jóia? Faz um tempão que a gente não se vê e agora a gente vai recapitular a matéria, certo? A gente começou o ano falando de relato autobiográfico. E o que é um relato para começo de conversa? Relato é um tipo de texto em que se conta sobre uma ação ou conjunto de ações ocorridas no passado. E relato autobiográfico, portanto, seria um relato, ou seja, conta-se sobre um fato que ocorreu consigo mesmo. Então, o autor conta um fato que ocorreu com ele mesmo, certo? Autobiográfico. Possui os elementos básicos da narração. Então, aí tem os personagens, tem o tempo, o espaço, narrador, enredo e um desfecho. Porém, geralmente não tem um clímax. Por quê? No geral, eu estou contando a minha história. E a não ser que tenha um ponto alto muito grande na minha história, se ocorreu algum fato muito importante ou muito diferente na minha vida, geralmente não vai ter um clímax. O relato autobiográfico pode estar também dentro de outro texto, por exemplo, um inquérito policial, uma testemunha pode contar um fato que ela presenciou, que ela estava presente, ou até de que foi vítima. Do mesmo modo, no notícia, eu posso incluir o relato autobiográfico. Por se tratar de algo que a pessoa está contando que aconteceu consigo mesma, o seu relato vai ser altamente subjetivo, ou seja, vai estar carregado da minha visão de mundo e do que eu senti em relação àquilo. Não pode ser, não tem como ser objetivo, porque eu sempre vou expressar o meu ponto de vista quando eu estiver contando uma história. Pode ser a mesma história, duas pessoas vão contar de maneiras diferentes. Se eu estou contando, obviamente vai estar na primeira pessoa. E os verbos vão estar predominantemente no pretérito, ou seja, no passado, porque eu estou relatando uma ação que ocorreu no passado. No entanto, pode ter alguns verbos no presente, quando indica permanência. Se eu vou dizer uma característica de alguém, por exemplo, lá no relato da Malala, meu pai é assim, o pai dela continua sendo assim. O relato aconteceu no passado, o fato aconteceu no passado, mas aquela característica ainda existe. E agora sobre o gênero textual. Entrevista. Acredito que a maioria de vocês já teve contato, a gente não chegou a ver, mas é algo bastante recorrente. Então, ele é divulgado em diversas mídias, pode ser tanto oral quanto escrito, pode estar em jornais, em revistas, em vídeos, em vários veículos de comunicação. E o entrevistado geralmente uma pessoa importante naquele campo. Não vou entrevistar um qualquer sobre qualquer assunto. É alguém muito importante naquele campo, que tem conhecimento naquele campo. E ele é capaz aí de transmitir informações sobre o campo, se eu entrevisto um médico, por exemplo, ou também eu posso tentar descobrir a opinião de alguém sobre determinado assunto. O tema da entrevista sempre será um assunto de interesse do público a que ela se dirige. Então, eu não vou fazer ali uma entrevista com um médico para saber sobre câncer para pessoas que não entendem, não se interessam por esse assunto. É sempre um tema de interesse para o público-alvo. O texto ele intercala perguntas e respostas e possui ali o discurso direto, ou seja, eu vou transcrever, eu vou ter acesso à resposta direta do meu entrevistado. Sobre a estrutura, eu vou ter o meu título, que vai adiantar ali um detalhe da entrevista, de que eu vou falar naquela entrevista. O subtítulo pode também ser chamado de linha fina, que faz alusão a alguma informação que o entrevistado deu ali. E antes da entrevista em si, eu tenho um texto introdutório. Esse parágrafozinho introdutório que eu vi antes, ele tem a função de apresentar o meu entrevistado para o meu público, porque apesar do público gostar daquele tema, pode ser que ele não conheça ou não conheça aquele entrevistado. Então, quando eu tenho ali a transposição do oral para o escrito, eu tenho algumas coisinhas que eu tenho que seguir. Por exemplo, eu tenho que marcar onde começa a fala de um e onde termina, e onde começa a fala do outro, certo? Então, eu vou alternando. Geralmente, nós utilizamos o nome do entrevistado e o nome do entrevistador em negrito, nesses casos.
Você sempre, quando vai transcrever o oral para o escrito, você vai tentar eliminar repetições desnecessárias. Então, marcas de oralidade também, como hesitações e períodos incompletos. Quando eu vou transcrever para o escrito, eu vou eliminar tudo isso.